Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e hoje eu quero compartilhar uma realização de sonho. Quem aqui não gosta de realizar sonho? Quem não tem desejos, vontades? E, por que não, usar o dinheiro para transformar esses sonhos em realidade? Hoje, o sonho que eu quero compartilhar com vocês não é desta pessoa que vos fala, como alguns que me acompanham aqui, eu falo em alguns momentos de Dona Maria, mas quem é essa senhora? É a minha mãe que tinha o seu desejo, o seu sonho de ter a sua casa própria. Para quem não sabe, até convido a assistir, eu tenho alguns vídeos que eu trago a experiência dela de morar de aluguel. Atualmente moramos de aluguel, e isso tem em torno de 5 anos, esse fato que a gente fez essa opção. Tínhamos uma casa própria, vendemos e fomos para o aluguel. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês o como Dona Maria conseguiu realizar esse sonho, esse desejo, e espero que possa servir de alguma forma de inspiração para vocês. E se vocês curtirem, gostarem, num próximo vídeo eu posso trazer de uma forma mais didática essas estratégias que você também pode começar a pensar e colocar para acontecer. Quando a gente ensina educação financeira, quando a gente fala de educação financeira, um dos principais pontos importantes é que a educação financeira não é só dinheiro. Educação financeira é, acima de tudo, sonhos, desejos, vontades, ou seja, aquilo que nos move, aquilo que faz com que a gente acorde, que a gente trabalhe, que a gente ganhe o nosso dinheiro e dê um direcionamento. Então, eu acho que boa parte de nós, brasileiros, tem esse desejo de ter o seu cantinho, o seu espaço, o seu conforto, para deixar do seu jeito. A gente sabe que, pensando do lado financeiro, em alguns momentos, o aluguel é bacana, em outros, não necessariamente. Então, eu quero, com esse vídeo, primeiro, despertar essa percepção. E, posteriormente, a gente pode até trazer uma série aqui mostrando os caminhos, porque não existe apenas um, de como realizar esse sonho da casa própria. Existe por meio de aquisição de terreno, existe por meio de consórcio, existe por meio de financiamento, existe pagamento à vista, existe FGTS, existem várias formas, comprar usado, comprar novo. Então, se vocês curtirem, quiserem saber mais disso, comentem aqui, curta o vídeo, que isso eu vou saber se é um assunto que vocês querem conhecer mais, para que a gente possa desenvolver. Então, vamos para a temática principal desse vídeo, que é compartilhar essa trajetória e que vocês possam entender. Acho que o ponto principal, quando a gente tem sonhos, desejos, é a gente, de fato, saber o que a gente quer. Eu percebo, até por atendimentos, eu sou terapeuta financeira, não sei se vocês sabem, eu sou professora da graduação de educação financeira e da pós de educação financeira, e uma das coisas que é muito notável nessas percepções, né, nessas observações, é que muitas vezes a gente tem o desejo, a vontade, só que a gente não coloca os caminhos, as estratégias para que aquilo que eu tenho vontade aconteça. E aí, muitas vezes, esses sonhos só ficam aqui, ó, na imaginação, na ideia, e nunca acontece. E aí a gente fica com aquele sentimento, nossa, eu não consigo realizar meus desejos. E aí, muitas vezes, a gente acaba trazendo a culpa para o externo, para o dinheiro, para o trabalho, para situações do nosso dia a dia. E só para contextualizar, minha mãe, não sei se vocês sabem, ela pôde me cuidar por meio das costuras, ela já tinha uma experiência do aluguel. Antes, até os meus 7 anos, a gente morava de aluguel, e naquela época o aluguel para ela era ruim. Por que era ruim? E eu acredito que muitos de vocês, ou que já passaram por essa experiência, porque o dinheiro era contado. Então, o que pudesse ser economizado, ao invés de pagar um aluguel, né, vamos chamar uma prestação de aluguel, e direcionar para alimentação,
para a qualidade de vida, era melhor. Então, a gente tem que entender esses processos. E ela sempre buscava conseguir sair do aluguel para que ela pudesse usar o dinheiro dela não só para pagar uma conta. E ela conseguiu, em 94, comprar um terreno numa região que nem estava no mapa até um tempo atrás, comprou seu terreno, conseguiu fazer algumas economias mesmo pagando aluguel, e ela, ao longo de 23 anos, ela construiu a casa do jeito que ela gostaria, do jeito que ela idealizava. E eu lembro até hoje que ela fez o desenho dessa casa, no jeitinho dela, com o tamanho, quantos cômodos, quantos quartos, e aí a gente já traz uma orientação aqui. Mesmo que quando a gente tem esse desejo, a gente só veja ali o terreno cru, e não tem ideia de quanto tempo isso pode levar. Então, quando minha mãe desenhou, ela não imaginava que ia demorar 23 anos para construir. Então, a gente idealizar, fazer sim um sonho, mesmo que a nossa realidade naquele momento não seja possível, não seja tão factível, mas comece. E aí ela foi fazendo com as costuras dela, direcionava, comprava material, separava o dinheiro para o prestador lá de serviço, o pedreiro, o pintor, tudo que tinha necessidade. E quando deu esses 23 anos, eu já tinha a percepção de mudar da minha casa, até por questões de fácil acesso, então eu atravessava a cidade mais de 30 quilômetros, falei, ou eu mudo de trabalho, ou eu mudo de casa. E naquele momento era mais viável sair, morar de aluguel, compensava financeiramente, então já tinha feito meus estudos, até compartilhei com vocês, tem 5 vídeos aqui só falando dessa questão, e ela resolveu vender a casa dela. Aquilo me impactou, falei, você demorou 23 anos para construir, vai vender. E um detalhe, onde a gente morava, por ser uma região mais periférica, não tinha escritura. Então, as chances de vender essa casa era muito mais difícil. E por incrível que pareça, quando a gente tem o nosso desejo, a nossa vontade, o universo conspira ao nosso favor. E dito e feito, ela conseguiu vender essa casa antes da gente ter aonde morar. Então, ela vendeu a casa, a gente fez tudo o que precisava, porém, aquele valor, se fosse comprar uma outra casa, um outro imóvel, na mesma condição ou do jeito que ela queria, o dinheiro não seria suficiente, porque a gente está saindo de uma região periférica para uma região mais central. Então, o plano foi, então, coloque e trace o plano. Guarda o dinheiro. Vamos ficar morando 5 anos de aluguel, e nesses 5 anos, o dinheiro vai render. E com o rendimento desse dinheiro, a gente tem mais possibilidades de achar alguma coisa bacana, interessante. E que, óbvio, caiba no nosso orçamento, no nosso bolso. Tudo bem? Então, a gente tem que orientar, principalmente os nossos pais, os nossos avós, a gente mesmo, que existem caminhos. Um dos principais receios, e eu acredito que muitas pessoas acontece nessa situação, é quando a gente tem um dinheiro na mão, a gente, gastar, sumir. Então, ela tinha esse receio, será que a minha casa pode virar pó? Até por ter acontecido experiências com familiares próximos. Então, eu, como educadora financeira, mostrei para ela, mostrei as estratégias, mostrei como que ficaria, onde ficaria, para ela ter essa segurança e essa tranquilidade. E uma vez ela tendo essa consciência e sabendo que dava para fazer, que ia funcionar, então ela aceitou ficar nesses 5 anos, porque ao ficar 5 anos, estrategicamente a gente consegue melhores retornos dos nossos investimentos, sabedor que não vai ser utilizado esse dinheiro antes do prazo. Então, a gente construiu nesses 5 anos, aumentando esse dinheiro que ela tinha guardado, e deu-se os 5 anos, e aí começou a dar a vontade de adquirir esse imóvel. E aí a gente vai para a próxima estratégia, que é, que tipo de imóvel eu quero? Quais são as condições? Qual é o valor? Então, a gente, quando tem esse desejo, essa vontade, a gente tem que mensurar no detalhe, porque senão a gente vai achar qualquer coisa, a gente vai aceitar qualquer coisa. Então, não tenha medo de colocar no papel o que você quer e alinhado com a sua realidade.
Dito feito, então ela desejou, eu quero um apartamento, ela não queria casa, eu quero com um condomínio que seja acessível para o meu bolso. Então a gente viu muitos casos que o valor do imóvel, bacana, perfeito, só que o condomínio mais caro que o aluguel. Então é importante a gente olhar quando a gente tem um sonho, um desejo, não só o custo daquele sonho, o investimento que eu vou fazer, mas principalmente qual vai ser a minha necessidade de manutenção daquele sonho. Então, se é uma casa, eu tenho IPTU, se é apartamento, eu tenho condomínio, se é um carro, eu tenho IPVA, combustível, seguro. Então, isso eu tenho que colocar na balança. Infelizmente, muitos dos erros que a gente acaba cometendo nessa decisão é olhar apenas aquele valor inicial do bem que eu estou adquirindo e não considerar esses outros custos que vão acontecer. E muitas das vezes a gente acaba perdendo esse nosso sonho, transformando ele num pesadelo, porque a gente não avaliou todos os cenários. E dito e feito, então a gente determinou que a gente ia adquirir um imóvel até o valor que a gente tinha de recursos guardado daquela casa. Então, ela tinha o dinheiro da casa, fez esse dinheiro trabalhar para ela, fez ele render, e a gente ia utilizar essa parte para comprar a casa. Uma vez achado a casa, a gente tinha caminhos. Poderíamos pagar à vista, poderíamos dar uma entrada e financiar, poderíamos dar só uma parte, e aí a gente buscou não dar todo o valor. Aí vocês podem falar, Cíntia, como assim você foi para o financiamento? Você está doida, vai pagar juros. E aí entra a estratégia. Vamos pensar, minha mãe tem hoje 60, mais de 60 anos. Ela é aposentada. E um dos pensamentos que a gente tem também na educação financeira, além dos sonhos, é de nunca se descapitalizar. Anota essa informação que é de extrema importância. Como assim, Cíntia, não se descapitalizar? A gente está ainda passando, né, mas eu acho que o pico maior já passou, graças a Deus, por uma experiência que ninguém esperava, que foi da pandemia, que foi de você não ter a possibilidade de trabalhar, de você gerar dinheiro, de você fazer a sua renda. Muitas pessoas, infelizmente, perderam seu trabalho. Muitas pessoas tiveram necessidades que não estavam no orçamento. E, infelizmente, muitas pessoas ficaram sem reservas. Mas não por conta da pandemia, mas porque antecipadamente não se prepararam para qualquer eventualidade. Dito isso, a gente tem que pensar aonde que uma senhora de mais de 60 anos conseguiria juntar novamente esse mesmo valor de recurso financeiro? Uma observação. Segundo, se ela pegar esse dinheiro e colocar 100% no imóvel, e aí quando a gente fala de trazer um pouco de autonomia, independência, ela vai continuar sempre dependente de quem? Do INSS, e como quem me acompanha aqui sabe, a gente orienta que não é bom e não é saudável confiar apenas numa fonte de renda, e principalmente, nesse caso, no INSS. Dito isso, pensei, não é mais fácil ela continuar com uma parte desse dinheiro? Esse dinheiro vai render juros. Esses juros vai ser suficiente para pagar a prestação dessa casa. E essa prestação, com o tempo, ela vai cair, o que vai significar que o dinheiro aqui vai continuar rendendo e aqui vai diminuindo. Ou seja, ela tem a possibilidade de continuar com dinheiro, de ter o seu sonho da casa própria, de não ter preocupação de pagar a parcela, porque ela tem dinheiro que paga essas parcelas. E, porventura, se um dia ela quiser quitar tudo, pagar, ela tem condições, porque o dinheiro que está guardado é suficiente para isso. Porém, ela não precisa, fazendo com que a gente traga uma sensação para ela de mais tranquilidade. Que se qualquer eventualidade acontecer ou necessitar, ela tem um recurso próprio que não dependa de ninguém, que não dependa da Cíntia Sena. Então, a gente traz autonomia.
Quando a gente fala de decisões financeiras, a gente tem que olhar vários aspectos. Eu não posso olhar só o viés financeiro, eu tenho que ver o viés emocional, a gente tem que olhar o viés de segurança, de estabilidade, das construções. Então, o que eu estou trazendo para você é que é possível a gente realizar nossos sonhos mesmo fazendo dívidas. Então, a estratégia que eu estou trazendo com Dona Maria, que ela também é uma pessoa que não gosta de dívidas, não gosta de prestações, então a gente teve que fazer toda essa orientação, explicar, mostrar, que é o que eu quero trazer para vocês depois num outro vídeo, esse detalhamento dessa construção, que é possível a gente usar o sistema financeiro ao nosso favor. Tanto para fazer aquele dinheiro render juros, quanto para eu comprar um imóvel e não precisar usar todo o meu dinheiro, ficar com ele guardadinho, rendendo juros, e esses juros que vai pagar a prestação, e eu poder viver esse meu sonho, meu ideal, e eu saber que eu tenho dinheiro, e que eu tenho casa, e que eu tenho propósito, e que existe uma reserva financeira. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente possa ampliar a visão. O que eu estou conseguindo, de alguma forma, orientar a minha mãe, mostrar para ela caminhos que talvez ela nunca pensaria ou faria. No primeiro pensamento dela, iria pagar totalmente à vista. Então, ela ficaria sem grana nenhuma. E aí pensa, quando que ela conseguiria juntar esse dinheiro de novo, sendo que ela depende de uma aposentadoria? Então, a tranquilidade que ela tem hoje, a percepção dela não tem preço. Então, eu quero com esse vídeo compartilhar com vocês que é possível a gente realizar nossos sonhos, que a gente precisa ter caminhos, estratégias de forma estruturada, planejada, organizada. A gente tem que ter paciência para não querer atropelar os processos. A gente tem que pesquisar, a gente tem que comparar, tem que negociar, buscar caminhos, alternativas, não aceitar a primeira opção e nunca desistir dos seus sonhos. Então, hoje, com muita alegria, eu compartilho esse sonho, esse desejo da minha mãe, dela ter o lar dela. Eu não vou ser mais culpada, que ela me falava assim, eu fiquei sem teto, e agora? Então, ela tem o teto dela de volta. E uma outra coisa que a gente traz, que é muito importante, que a educação financeira traz isso, das pessoas poderem possibilitar a realização dos seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, e usar o dinheiro estrategicamente para isso. Então, tome só muito cuidado se você guarda dinheiro só pensando no retorno financeiro e não realiza seus sonhos. Você precisa ter um equilíbrio. Guardar para realizar sonhos, não só de longo prazo, mas de curto e de médio também. Olhar as dívidas com outro olhar, entender que também podem ser utilizadas de forma estratégica. A gente acaba errando porque a gente usa a dívida para coisas imediatas, para o dia a dia. E aí a gente paga, sim, altas taxas, altos juros, com coisa que a gente nem está percebendo. Então, que vocês possam, com esse vídeo, de alguma forma, inspirar-se, buscar caminhos, não deixar de realizar os sonhos de vocês, seja ele qual for, seja uma casa, um carro, uma viagem, seja uma geladeira, um fogão. Então, agora o sonho da minha mãe é a geladeira que ela quer, o fogão, a TV. Então, olha que legal você possibilitar a pessoa continuar sonhando, independente da idade. É possível a gente continuar sonhando. É possível a gente ter dinheiro mesmo com mais de 60 anos. É possível a gente ter a nossa casa. Então, que vocês possam continuar realizando seus sonhos, que vocês possam não só pensar em vocês, mas envolver a sua família, observar qual que é o desejo de cada um, de cada pessoa, e com isso você possibilitar novos caminhos e principalmente uma jornada de vida
com mais satisfação, que você possa usar o dinheiro para fazer essas promoções, essas realidades. E enquanto isso, a Cintia Sena vai continuar de aluguel, que a gente vai ver cenas do próximo caminho. Por que que a Cintia vai continuar de aluguel? Como que foi essas estratégias? Então, se vocês gostaram, querem saber mais desses caminhos para realizar o sonho da casa própria, como que pode ser feito, que informações eu preciso, deixe nos comentários, coloque as suas dúvidas, deixe seus questionamentos, que eu quero preparar um material exclusivo aqui para vocês, contando esse passo a passo, mostrando em gráficos, planilhas, comparativos, para que vocês tenham mais instrumentos e, com isso, vocês não olhem apenas um único caminho. Ah, só dá para eu comprar à vista. Ou só dá para comprar financiado. Não, tem formas que vocês possam continuar realizando os sonhos de vocês. Inscreva-se no canal. Beijos e até mais. Tchau, tchau.